do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, na presença do Senhor, sejamos nós guiados e direcionados pelo Espírito Santo. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra e ela se encontra no livro de Atos 19, a partir do versículo 1. A Bíblia vai dizer: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Era ao todo uns 12 homens. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus ele vem nos mostrando que na caminhada com Cristo nós passamos por fases e etapas. E nós vamos aprendendo mais de Deus a cada dia, vamos avançando de fé em fé, de força em força. Esses discípulos que Paulo encontrou ali, eles tinham recebido, o batismo de João, que apontava para Cristo, que aponta para Cristo. E Paulo disse, esse batismo foi um batismo de arrependimento. Então eles receberam batismo, a Bíblia vai dizer, foram batizados no nome do Senhor Jesus, Foram batizados ali com o Espírito Santo, foram tomados pela presença de Deus. Então nós vemos que com Deus, com Cristo, nós vamos avançando, nós vamos crescendo na fé, nós vamos tendo experiências maiores na presença de Deus. Esses homens aqui, eles nem sabiam do Espírito Santo. Eles nem sabiam. E aí Deus ele mostrou que existe coisas que vai mais além do que eles tinham aprendido com João. Que seria o quê? O Senhor Jesus, a vinda do Espírito Santo. Então Deus ele vem nos mostrando e nos alertando que existe mais da presença de Deus. Existe um nível na presença do Senhor mais profundo. E nós iremos, cada vez que eu e você se dispor, nós iremos mais fundo, nós iremos mais profundo na presença do Senhor. Quanto mais nos despojarmos, quanto mais nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos à leitura da sua palavra, da sua mensagem, nós iremos aprender mais de Deus, nós iremos sair do leite, como a Bíblia mesmo vai dizer. Nós iremos sair do leite genuíno e começaremos a comer alimento sólido. Porque o que Deus quer de nós? Deus quer que eu e você venhamos amadurecer espiritualmente. Não quer que venhamos ficar paralisados na fé. Nós venhamos evoluir, venhamos crescer como uma criança mesmo. Nós somos gerados na fé em um momento. Foi o que aconteceu com esses discípulos, foram gerados ali na fé por João. Depois Paulo veio e aplicou mais coisas, mais conhecimento da palavra, do Espírito Santo. E eles foram crescendo. Para que isso? Para que amanhã depois esses que receberam o batismo de arrependimento de João, depois foram batizados com o Espírito Santo, falaram novas línguas, a Bíblia vai dizer, e também profetizavam. Quer dizer, foram tendo mais experiências na presença de Deus para amanhã depois também gerar frutos para o Senhor.
A Bíblia vai dizer que a árvore que ela não gera fruto, ela é cortada e ela é lançada ao fogo. Por quê? Porque ela é inútil. Ela não serve para nada, a não ser para ser queimada. E eu tenho a certeza que você que está ouvindo essa mensagem, que já tem tido experiências no Evangelho, você quer sim gerar frutos para o Senhor. Você quer sim gerar filhos espirituais para Deus. Então, o Senhor Jesus ele vai nos mostrando que nós passamos por etapas no Evangelho. Quanto mais nos dedicarmos, quanto mais nos aplicarmos a palavra, a oração, mais nós iremos ser experimentados, crescer no Evangelho, em nome de Jesus. Então, que possamos nós viver para Deus, para frutificar para o Senhor e arrebanhar almas para Cristo Jesus e ser uma árvore de bom fruto para Deus, em nome de Jesus. Um exemplo, né? Um exemplo grande que nós vemos assim, né? Que alguém que foi bem aplicado é Paulo, porque aqui também vai dizer mais no versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Alguém que abre mão de tudo da sua vida, né? Sabemos que nem todos irão viver como ele, que ele fala que o que ele vive é um dom, né? De viver solteiro e se aplicar assim totalmente. Mas nada impede de você entregarmos mais para Deus, nos entregarmos mais para Cristo. E aí vai dizer que ele pregou ali durante 3 meses, com liberdade, sobre o reino de Deus. E vai dizer mais, no 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Glória a Deus. Então, a gente vê que ao pregar o Evangelho, alguns vão receber bem, vão aceitar, outros não, outros vão maldizer. Nós nos sentimos tristes quando ouvimos pessoas maldizendo ao caminho. Quem é esse caminho? Cristo. Mas Paulo, ele não desistiu de pregar o Evangelho. Meu irmão, não desista de pregar o Evangelho. Por mais que dificuldades venham e vão existir, o Senhor vai dizer para nós: apenas pregue, porque quem faz a obra sou eu. Apenas lance a semente, porque quem faz a obra sou eu. Paulo não desistiu de pregar a mensagem. Pelo contrário, ele foi para a escola lá, como a Bíblia vai dizer, e continuou ensinando diariamente, insistentemente. É como alguém que trabalha com agricultura, plantando ali, ara a terra, todo dia. Quando nós abrimos ali o buraco para poder lançar a semente dentro e regamos, nós não vemos o resultado de imediato. Mas mesmo assim, você está ali regando. Você está crendo que aquela semente ela vai vingar. Eu não estou vendo nada acontecendo aos olhos nu, a olho nu, mas Deus ele está trabalhando ali. Isso sim é fé. É crer naquilo que você não está vendo, mas você está crendo que algo está acontecendo ali, que Deus está trabalhando ali, em nome de Jesus. E aí ele vai dizer assim no 10: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo.
de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e seus espíritos malignos saíam deles. Quer dizer, quanto mais ele se aplicava e ele se entregava para Deus, mais Deus usava a vida dele. E Deus operava através dele. E assim tem que ser para cada um de nós. Quanto mais nos aplicarmos, nos entregarmos, nós sabemos que nós iremos ver e viver o sobrenatural de Deus. Seremos usados como instrumento na mão do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer no 13: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quer dizer, são pessoas que acham que o mundo espiritual, as coisas espirituais são brincadeira. E aí eles acabaram apanhando mesmo dos demônios, que são pessoas que muitas das vezes brincam com as coisas espirituais, achando que podem brincar com o nome de Deus. E aí acaba acontecendo situações como essa. A Bíblia vai dizer que o inimigo ele está ao nosso derredor. O inimigo sabe quem sou eu, quem é você. Quais são as nossas práticas. Semelhantemente, da mesma forma que conhecia essas pessoas, ele falou: conheça Paulo, conheço a Jesus e vocês. O inimigo sabe. O inimigo sabe quem são aquele que o combate suas obras. Então aqueles homens ali apanharam por quê? Porque faz a vontade do inimigo, faz a vontade do diabo. Como que você vai lutar contra aquele que você faz a vontade dele? A Bíblia diz assim que o vencido, ele se torna escravo do vencedor. Então aqueles homens ali eram escravos do diabo e queria lutar contra o diabo. Não tem como. E aí a Bíblia vai dizer mais. A Bíblia vai dizer mais no 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Glória a Deus. Quer dizer, ao pregar o Evangelho, haverá dificuldades, haverá lutas, haverá controvérsias, mas se insistirmos, haverá o resultado. E qual é o resultado? As pessoas temeram, viram o poder de Deus, o agir de Deus, e aí vai dizer, o nome do Senhor era engrandecido. Tudo que nós fazemos não é para nossa glória, mas é para que o nome do Senhor seja engrandecido. E aí vai dizer mais, no 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Olha o efeito do Evangelho. Olha o efeito do Evangelho. Muitos dos que creram, eles confessaram e declararam abertamente suas más obras. Quer dizer, se arrependeram. Esse é o efeito do Evangelho. Pessoas se entregando a Deus, se entregando a Jesus, entregando suas vidas ao Senhor. E aí vai dizer assim no 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Olha que forte essa mensagem. A Bíblia vai dizer que eles abandonaram o ocultismo, abandonaram os outros deuses, abandonaram a vontade do diabo.
abandonaram a vontade do diabo. Você imagina isso, o efeito do evangelho? E aí vai dizer que eles confessaram abertamente, queimaram os livros abertamente. E aí você imagina tudo aquilo, o diabo vendo ele perdendo a batalha. Perdendo a batalha ali diante de todas aquelas pessoas. E é interessante que eles chegam a dizer assim, calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. E aí vai dizer que uma dracma equivalia a um dia de trabalho braçal. E aqui vai dizer que todos esses livros reunidos ali, que foram queimados, chegava a 50.000 dracmas. E aí, parando para pensar, esse povo, eles não se apegaram ao mundo, não se apegaram à religião, não se apegaram ao Deus Mamon, não se apegaram a nada para servir a Deus. É como se eles dissessem assim, e daí que custa esse valor? Sabendo que o Senhor, ele pagou o alto preço pela nossa vida. 50.000 não é nada. O que importa é que eles estavam entregando a sua vida a Deus e que o Espírito Santo estava fazendo morada na vida deles. E que eles estavam realmente sendo libertos, sendo salvos, conhecendo o verdadeiro caminho. E aí vai dizer assim no 20, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Pregar o evangelho é árduo, pregar o evangelho não é fácil, mas o resultado é algo que é uma satisfação de você ver alguém se entregando a Deus que não tem tamanho. É uma alegria que não tem tamanho. E aí vai dizer assim no 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Quer dizer, a obra de Deus ia avançando. E Paulo enviava pessoas de confiança, pessoas que eram firmadas ali no Evangelho, para que a palavra de Deus viesse a avançar, mais e mais o Evangelho viesse a avançar. Então essa palavra do Senhor, eu creio que tocou nos corações, principalmente aqueles que estão começando a caminhar no Evangelho e aqueles que já estão no Evangelho, já estão numa caminhada com Deus, para que não abandone, não deixe de pregar a palavra e que nós não venhamos, como a Bíblia vai dizer, não venhamos deixar a nossa mão à toa, mas que venhamos continuar trabalhando e crendo e confiando no agir de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada servo e serva do Senhor neste momento, principalmente aqueles que estão iniciando no Evangelho, aqueles que estão aprendendo do Senhor, em nome de Jesus, que eles possam crescer, que eles possam avançar, que do leite, meu Pai, eles possam comer, meu Pai, alimento sólido, em nome de Jesus, que possam, meu Pai, progredir, avançar, em nome de Jesus, meu Pai, no Teu Evangelho, e aqueles que já estão, Senhor, pregando a Sua palavra, pregando o Seu Evangelho, e às vezes passam por momentos difíceis, momentos que às vezes as pessoas não aceitam a Tua mensagem, Senhor, que eles venham saber, meu Pai, que o Senhor é o Deus que trabalha da forma que o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer, e que nós venhamos crer no impossível, no invisível, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar força para o teu servo, para a tua serva, é o que eu peço ao Senhor, e assim nós te agradecemos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, e graças a Deus, glória a Deus.